Boa noite, é um prazer estar conversando contigo, Cristiano Carassai, nosso representante da Guarda Municipal de Alvorada, mas hoje aqui vai falar sobre segurança do modo geral, né, e também do modo local, né? Então, vai ser muito importante a nossa conversa. O Leonel Hadi estará daqui a pouquinho entrando também na nossa live, ele tá com um probleminha para entrar agora, tá? Mas vai entrar até as 9 horas, ele entra, e daí faz a sua participação. E também teremos a participação do Ramiro Passos, nosso colega da administração, que foi secretário de administração, é professor, e também trabalhou na administração do Tarso, lá na administração. É importante dizer aqui para ti que é um prazer estar conversando contigo, né? Nós que nos conhecemos nessa luta por afinidade ideológicas, né? E a gente tem essa a proximidade num projeto de sociedade que a gente quer ver, né? Então, o Cristiano Carassai é pós-graduando em Segurança Pública, Policiamento e Direitos Humanos. Isso. Vou deixar tu falar um pouquinho, te apresentar nesse primeiro momento, e depois a gente vai fazer algumas divagações aqui sobre a Guarda Cidadã. Tá bom, então, Serginho. Obrigado pelo convite aí, é muito significativo, né? Trabalhando em Alvorada é uma responsabilidade muito grande, né? Não só com, né, o meu empregador, que é, no caso, a prefeitura, mas principalmente com a comunidade que nos acolhe, tá? E nós temos, eu particularmente, todo dia que eu me levanto para trabalhar, eu levo isso muito em consideração, que eu tenho que fazer o melhor possível, né, pelo meu trabalho e principalmente pela comunidade que está ali, que precisa de nós, né? E realmente precisa muito, porque a cada dia, cada turno de trabalho, a gente se depara com diversas situações diferentes, que são situações que são um reflexo de variadas violências, variados fenômenos sociais, e aí a gente tem que estar preparado, né? Se não está preparado, faz uma consultoria com um colega ou com alguém e tenta, como a gente fala ali, desenrolar aquela situação ali, né? Alcançar uma resolução, né? A melhor resolução possível. Boa noite também a todas e todos. É um prazer realmente poder falar com vocês, interagir com vocês. O mais importante, acredito que é essa interação, tá? Porque eu estou ali na Guarda desde março do ano passado, quando houve um incremento de efetivo no quadro de servidores. Entramos eu e mais 18, 19 colegas, fomos 20. Já entramos com essa incumbência de fazer o melhor. O prefeito bateu na mesa e disse: bom, vocês foram chamados, agora vocês mostrem por que vocês vieram aqui, né? Eu sou formado em gestão de segurança patrimonial, né? Atuei por 17 anos antes da Guarda na segurança patrimonial, né? Tive diversas situações de enfrentamento em relação a abordagens, a ocorrências, né? Coisas, claro, contexto diferente, mas também reflexo de fenômenos, né, sociais muito importantes, como é o caso de furtos, roubos, né, e outras tentativas mais, agressões. Estou iniciando uma pós-graduação agora em Gestão de Segurança e Policiamento em Direitos Humanos, né, pela Universidade de Perto de São Paulo, que é uma universidade muito interessante, porque ela tem vamos dizer assim, um rol de cursos voltados para a área de segurança pública e destinados principalmente para os operadores da segurança pública, tá? Eles evidenciaram que havia necessidade dessa formação continuada, uma formação mais plural, então eles resolveram aí iniciar esses cursos e eu, né, através de contatos aí, descobri isso aí e fui atrás, estou indo atrás. A minha meta é, a cada ano, uma titulação diferente aí. E, resumindo rapidinho para o amigo Ramiro entrar aí, estou muito feliz, tá, por poder fazer parte dessa história da cidade. Agradeço demais essa comunidade que me acolheu, tá?
E fazendo uma fala rápida aqui sobre o fenômeno, antes de iniciar em Alvorada, eu ouvia demais por N pessoas, né? Ah, mas tu vai iniciar em Alvorada? Pô, Alvorada, sabe? Aquela coisa do estereótipo, né? Da cidade de bandido, né? Aquela coisa bandida, é uma violência, uma síndrome, né, que se manifestava. Eu nunca levei, né, ao pé da letra isso aí, porque eu sei que muito mais do que uma cidade de bandido, todas elas têm trabalhadores, pessoas honestas. A manifestação das violências ou esses perfis que se desencadeiam, que são evidenciados a partir desses fenômenos, né, de violência da sociedade, isso está presente em todas as cidades. Tá? Alvorada é uma cidade complexa, uma cidade com seus problemas, mas uma cidade com gente solidária, assim, gente que é capaz de tirar a roupa do corpo para ajudar, principalmente nós que estamos na rua ali. É impressionante, Serginho, o que a gente encontra de solidariedade dessa gente trabalhadora, gente honesta, gente que dá gosto da gente levantar de madrugada e trabalhar para fazer o melhor para vocês. Tá? E muito obrigado inicialmente aí. Obrigado, Cristiano Carassai. Vou passar a palavra para o Ramiro, que foi meu secretário de administração, trabalhou no governo do Tarso, também na administração do governo do Tarso, é funcionário da FAS, né, e também nosso companheiro aí que acompanha a nossa luta, né, professor. Vou passar a palavra para ti, Ramiro, para poder te apresentar. Em primeiro lugar, dá uma testada no som, se o pessoal está me escutando aí, Sérgio. Faz um sinalzinho, porque, enfim, a gente não estava preparado, mas, enfim, é da vida, né? A gente está no aguardo aí do Leonel, né? Acho que é isso, né? A partir das 9 ele vai conseguir. Os desafios aí de quem está na luta de militante e provavelmente tocando a vida enquanto servidor público da Polícia Civil, né? A gente aqui em casa está na função de todo mundo usa um pouco o computador e eu estou aqui no celular, né? E se tiver algum tipo de problema é porque está todo mundo usando a internet, o Wi-Fi e etc. Aí, né? Dizer que hoje, na minha vida, eu tenho 15 anos, né, de experiência de trabalho na Fundação de Atendimento Socioeducativo, e enfim, a experiência mais próxima que eu tenho em relação à questão de segurança pública e ser uma parte pequena de um sistema todo, né? Que, enfim, apesar de ter a natureza de atividade socioeducativa, de reinserção social, a gente lida com diversas situações de violências, né? E por que o plural, né? Porque desde as situações rotineiras de descumprimento de algumas medidas socioeducativas que são impostas ao município de executar, né? Por exemplo, as PSCs, as LA, provavelmente a internet está cortando, Ramiro. Já acompanhou essa gurizada que está por Alvorada, né? E que cometem pequenos delitos e a necessidade do município está estruturada. Está cortando, e agora? Acho que vai melhorar. Oi. Continua. Esse desafio maior aqui hoje, Sérgio. Está todo mundo usando a internet aí. Então, assim, agora... Melhorou? Deu uma falhada agora de novo. Tá, vou tocando, né? Vamos ver. Tá. Da necessidade dos municípios de poder organizar os seus sistemas municipais. Oi? E agora? Continua. Então, dos municípios terem como de acolhimento dessa gurizada, né? Que, enfim, sofre violência e produz violência, né? E isso é um desafio que a guarda dos municípios tem muito grande
na lógica de estar inserido na rede de atendimento. Nós, PT, foram, e também eu lembro na época da Estela, precursores na organização do sistema de atendimento às medidas de meio aberto, que a gente chama, né, que são a PSC e a LA. Então, esse é um pouco da minha experiência, assim, que eu tenho, e é uma experiência que a gente dialoga muito com as delegacias, com a Polícia Civil, e a gente dialoga muito com a Brigada Militar também, e com a rede toda de atendimento da criança e adolescente, e tem hoje em dia um fórum que trata sobre a questão dos adolescentes que cometem ato infracional, né? E que envolve o Ministério Público, envolve o Juizado da Infância e Juventude, envolve toda uma rede. O fórum, ele tem esse papel de fazer um mapeamento. Cortou, Ramiro. Está cortando. E o adolescente produz de violência e daquilo que ele também Ramiro, está cortando muito, sofre, Ramiro. né? É um movimento bem interessante, e eu lembro que a nossa secretaria... Ramiro, está cortando muito. Caiu o Ramiro. A internet dele não está muito boa, mas vamos conversando nós aqui um pouco até ele restabelecer. E nós, na nossa gestão, lá na gestão da Estela, a Estela até tem algumas coisas hilárias assim que ela conta da época na segurança do município, que era a forma de reconhecimento das pessoas para, por exemplo, nos assaltos a ônibus, por exemplo. A polícia não tinha aquela sala do vidro duplo, né, que tu espelhado, né, que tu não enxerga de dentro para fora, ou de fora para dentro, conforme tu queira, né? E daí se utilizou tipo uma espia, só um buraquinho no papel para se olhar, a pessoa queria identificar o humilhante que tinha cometido algum crime, né, um furto, né, pudesse identificá-lo e poder prendê-lo ou acioná-lo, né, conforme a polícia tinha que fazer, os encaminhamentos tinham que fazer. Então, isso é uma coisa bem pequena, né, que parece, assim, para nós hoje, né, uma coisa um pouco ultrapassada, mas era uma forma, naquele tempo também, de poder melhorar a segurança. Nós, na nossa gestão, agora em 2013, 2016, eu acho que dos melhores programas que a gente conseguiu trazer, além do Minha Casa Minha Vida, das EMEIs para o município de Alvorada, que é a escola infantil, do Instituto Federal, né, que é importantíssimo para a cidade ter uma universidade, isso é fundamental, isso dialoga diretamente com a segurança, né? Mas um dos programas mais importantes foi a DEAN, a Delegacia da Mulher. Junto, logo depois, veio a Patrulha Maria da Penha, um sistema que protege, né, que dá mais consistência na segurança dessas pessoas, que nós sabemos que a maior incidência de crime, de agressão à mulher, se dá com os mais próximos e dentro de casa, principalmente dentro de casa. Então, tem que se relacionar com isso, né? Então, tem que ter uma estrutura, a própria fase, o Ramiro já está voltando, é uma estrutura que atende os adolescentes, mas teria que ter uma estrutura que a gente pudesse, como a Casa Maria, por exemplo, Porto Alegre tem, que desse assistência a essas pessoas quando denunciam alguém que está tentando, né, que tenta bater ou bate, né, e a pessoa não tem mais maneira de convivência, meio de convivência. Então, é importante que a gente possa estar debatendo esses assuntos aqui, porque a segurança pública, ela não é só um lado, né? Não é só para o pobre, não é só para o rico, não é só para a classe média, não é só o Estado, não é só o município, nem a União, é um conjunto, é a sociedade se envolvendo junto. Vou passar para o Ramiro terminar o que ele estava falando ali, depois eu passo para ti de novo, tá, Cristiano? Consegue voltar, Ramiro?
Não, agora, estão escutando ou não? Sim, sim. É um desafio, né? Vamos lá. Eu estava, na verdade, podendo trazer um pouco da minha caminhada, assim, porque, enfim, pode parecer estranho, assim, né, eu estar por aqui, mas a gente recebe o desafio, a gente vai junto, né? 10 minutos. Então, eu parei no momento que eu acabei, na caminhada, recebendo o desafio e aceitando esse desafio de poder trabalhar na administração, né, do município de Alvorada. E a gente acaba, na Secretaria de Administração, tendo uma lógica transversal, né, a gente acaba passando por todas as áreas estratégicas de uma prefeitura, né, e eu acho que um dos grandes desafios que eu tenho identificado hoje, porque eu tenho acompanhado, assim, meio de longe, né, mas tenho acompanhado algumas discussões de qual o verdadeiro papel da Guarda Municipal, né, isso a gente passou, viu, Cristiano, por bom tempo isso. Desde a natureza, de como ela se constituiu em Alvorada, naquela questão de vigia e guarda municipal, uma promessa que foi dada e que a gente avisou que não seria cumprida, que os vigias se tornariam guarda, enfim, toda uma disputa que, se a gente ficar aqui, dá uma live inteira, né, Cristiano? Então, assim, hoje eu acho que a grande discussão é qual é o papel da guarda, né? Ela é uma instituição que ela zela pela segurança das pessoas na perspectiva da garantia de direitos, né, na perspectiva de ostensividade, para e passo com a Brigada Militar e com a Polícia Civil. Essa é a grande discussão. Esse é o grande desafio da Guarda Municipal, não só em Alvorada, mas eu acho até em grandes centros urbanos, né, como Porto Alegre, Canoas, que são cidades com mais de 400 mil habitantes e tem outros desafios, né, a Guarda Municipal recebeu por prerrogativa de lei, né, mas eu acho que é isso, né, qual o nosso desafio enquanto Guarda Municipal? O que nós acreditamos e qual é a nossa, como eu posso dizer, qual é a nossa visão de mundo em relação à segurança pública, né, um pouco disso, assim. Eu particularmente bebo um pouco dessa questão que o Luiz Eduardo Soares traz, assim, né, segurança pública cidadã, né, o que seria isso? Dela estar par e passo com a comunidade, né, dela poder fazer a escuta da comunidade com todo o respeito possível, né, numa lógica participativa, numa lógica de aproximação da importância dos espaços públicos, porque a violência ela tem uma relação direta quando existe a ausência do Estado, né, numa comunidade, seja pela ausência da escola, seja pela ausência de um posto de saúde, ou seja pela ausência da polícia também, né, ou dos espaços de lazer daquela comunidade serem única e exclusivamente organizados pela própria comunidade, sem a presença do Estado, né? A ausência do Estado, ela por vezes, acaba sendo assumida pela lógica da bandidagem, da criminalidade, né? Então, assim, esse é o grande desafio, eu acho, né? E a guarda, ela tem que estar inserida num sistema, ela não pode ser única e exclusivamente o agente de segurança do município. Sei, é um pouco daquilo que a gente acaba aprendendo, né, e eu acho que a fase me ensinou muito isso, porque a gente, alguns colegas, às vezes o pessoal da guarda, por vezes, recebe uma ordem do juizado para conduzir o guri para a fase, tá, e o pessoal fica espantado como que os agentes da fase, e no caso eu sou analista, né, eu sou cara de nível superior, mas isso também não, eu sou sócio-educador, tá, como é que a gente lida com esses guris que estão muito envolvidos com o mundo do crime, principalmente com o tráfico, né, que ele é muito forte, como é que a gente lida com esses guris no peito, né, sem arma, sem taser, sem revólver, sem cacetete, né, como se lida com esses guris dentro de uma unidade da fase? Com uma coisa que tem um valor inestimável para o ser humano, que se chama a palavra, né, e o vínculo. Né? Isso é de fundamental importância. Em qualquer espaço de privação de liberdade ou qualquer comunidade que tu tenhas pontos de criminalidade.
né? Se tu trabalhar na truculência e tiver uma resposta violenta, tu vai ter uma resposta violenta do outro lado. Então, a palavra e a fala não violenta, ela tem um efeito muito forte para quem só sabe lidar com a violência, né? Esse eu acho que é o grande desafio, assim. Isso não tira também, porque pode vir aquela fala que sempre vem, né? Que é uma fala pesada. Ah, mas não pode aliviar, não pode. Exatamente por isso que eu disse que tem que ter a presença do Estado, né? Tem que ter a presença da Guarda, tem que ter a presença da Brigada Militar e tem que ter a presença da Polícia Civil nas comunidades, exatamente para poder fazer as ações de repressão necessárias, né? As ações ostensivas. Mas, para além disso, por vezes, uma fala não violenta tem um efeito muito significativo. A gente vivenciou agora, né, com a história do George Floyd, né? É isso, né? O Muito cara bem. respondeu com uma atitude violenta, né? Então era isso, Sérgio. Eu não te, eu tenho um pouco disso, né, para contribuir. Tamo aí. Ótimo. Ramiro, obrigado pela tua participação. Eu vou citar algumas pessoas que estão nos assistindo aqui e depois já passo para o Cristiano, para ele fazer a fala dele também. A Marlene, a professora Marlene, a Rosângela também, professora. O Milton Pires, olha aqui, ó, do Conselho Municipal de Saúde, lá do Conselho. A Rosângela Barros, a Clary Gabana foi nossa secretária de Educação na nossa gestão. A Cari foi a chefe de gabinete, professora. A Dail, do Movimento Popular, lá da Intersul, nosso companheiro tudo lá, está no interior, agora está nos acompanhando. A Viviane também trabalhou na administração. A Deise, que é empresária da área de lazer. Estela Mara, professora. A Rosana também trabalhou conosco, é professora. O João Carlos é o nosso pré-candidato do PT aqui na cidade esse ano. A Rosana, já falei. O Valdir, o seu Valdir foi guarda municipal também, está aposentado agora, está tirado, só está assistindo agora. O Átila é um professor, a Karine Miller, professora também, a Suzana, professora, o Luiz Henrique, do Movimento Popular, lá do Algarve, seu Valdir também. Bom, eu vou passar as perguntas aqui pela tela, mas tu pode fazer a tua fala agora, Cristiano. Estou tentando me acertar aqui com o equipamento. Tá. Vamos lá. Eu tinha feito um roteiro aqui, mas assim, eu vou tentar lembrar aqui da tua resenha, ô Ramiro. Pode interferir aí se eu não lembrar de algum detalhe. As guardas, tá? O papel crucial das guardas, assim como toda a polícia, é a preservação da vida, acima de qualquer coisa, tá? A lei e a ordem são substantivos que se enquadram também, mas mesmo na preservação da lei e da ordem, tem que preservar a vida, a incolumidade física das pessoas, tá? Depois tem todo aquele rol, aquele aparato dos bens do município, né, a proteção dos bens, dos serviços, garantir o funcionamento dos serviços para que a população acesse os serviços. O que acontece? As guardas, elas são instituições muito antigas, né? Elas sofreram diversas alterações, diversas interferências desse ente local. Começou lá no Império e veio seguindo, né? Até os anos 70, pelo que se tem notícia, elas eram forças muito atuantes no âmbito local. Tá? Ali nos idos dos anos 70, com a obrigatoriedade, a passagem da responsabilidade objetiva da segurança pública ao Estado, tá? As guardas foram perdendo um pouco mais desse foco, dessa força. Elas retornam, tá? E é muito simbólico dizer isso, elas retornam juntamente da Constituição de 88, lá no artigo 144, parágrafo 8º, que dá faculdade aos gestores, aos prefeitos, às prefeituras, de criarem as suas guardas municipais. Nesse papel mais de assegurar a funcionalidade dos serviços à população, assegurar a segurança de quem ali executa o atendimento aos munícipes, às praças, naqueles logradouros de maior responsabilidade objetiva do município, logradores e instalações. O que acontece? Essa responsabilização do Estado, na década de 70,
que atingiu diretamente as polícias militares, ela tinha um quê, tá? Infelizmente, e até hoje tem, muito repressivo na atuação. E as instituições militares, a gente sabe que elas são instituições que elas são mais fechadas. Não é que sejam antidemocráticas, elas não têm essa inserção da comunidade nos processos decisórios das instituições militares. Então, essa égide repressiva, ela ficou reservada e ficou sendo aplicada durante muito tempo nas polícias. Né? Nos anos 80, 90, nós tivemos ali o Tribunal do Crime, né? Orquestrado pelas polícias militares de São Paulo, Rio de Janeiro, onde eles eram ao mesmo tempo ali a segurança pública, o sistema penal e praticamente o sistema carcerário, né? Eles prendiam e cometiam atrocidades ali, enfim, quem é mais antigo sabe. Lá nos idos de 2003, tá? Entrou em consenso e começou e circulou um projeto de lei que deu origem mais adiante, 14 anos depois, ao Estatuto das Guardas Municipais, a Lei 13.022. Depois de diversas alterações, né, diversos entendimentos jurídicos, o que seria ideal para essa ampliação da atividade da Guarda, a presidenta Dilma sancionou um texto que, particularmente para mim, tá, quando eu fiz o concurso para a Guarda, eu li e eu achei muito interessante. Porque ali, e objetivamente, as guardas, elas representam esse papel de cidadania. Por quê? Porque é uma entidade do município, gerida pelo município, ou seja, pelo local, pelo fator local. É uma entidade que ela não tem a obrigatoriedade de responder militarmente, como, né, e civilmente também, como é o caso da Polícia Militar. É uma entidade que atualmente é um quadro em branco para os gestores, e isso é um fator muito positivo, tá, e decisivo para a formação de uma guarda cidadã. Tá? Em relação, não sei se fugiu algum ponto, tá, mas não sei se fugiu algum ponto nesse meio tempo, mas depois qualquer coisa a gente retoma. Em relação à atuação ostensiva, tá? Uma das atividades preponderantes da guarda, e está previsto na lei, tá? Na Lei 13.022, é o uso progressivo da força, tá? E a garantia desses direitos individuais, dos direitos individuais e coletivos, tá? E incolumidade física das pessoas, através também do patrulhamento preventivo. O que acontecia? Uma coisa importante, tá? Que eu deixei passar. O que acontecia antes da Lei 13.022? O guarda fazia esse itinerário entre um posto de saúde e outro para assegurar a guarda, a segurança desse local. E aí alguém lá na comunidade via a viatura passar e acenava e pedia socorro lá, que tinha alguém tentando matar a mãe dela, ou alguém tentando matar a esposa. A guarda ia lá e ela intervia naquela situação. Mas o que ela fazia? Ela não conseguia conduzir a autoridade policial àquela situação, aquele flagrante delito, porque não era a competência objetiva dela até então. E aí esse foi um dos pontos fundamentais pelos quais a atuação da guarda ela ficou maior, digamos assim, né, com a Lei 13.022. O que acontecia? Chegava lá, eu, o Ramiro e o Serginho patrulhando indo para o posto de saúde lá, e alguém pedia ajuda para nós tínhamos que parar, tínhamos que acudir, tínhamos que evitar aquele crime, e não podíamos prender efetivamente o sujeito e apresentá-lo à autoridade competente, o delegado. Então, houve muito problema nesse contexto. Tá? Então, assim, isso era uma das coisas. Né? A Lei 13.022, então, esse estatuto, ele traz essa ampliação, tá, do dever de agir, e aí nós temos, sim, a competência, tá? Aquele poder de polícia que tem todas aquelas atribuições, e a efetiva responsabilidade do agente em agir, isso está resguardado. Não é uma matéria pacífica, tá? Não é, mas eu posso garantir para vocês, hoje, se fosse ilegal, muitas ações da guarda, por exemplo, né, Serginho, e o pessoal que viu, acho que uma publicação que eu fiz, se fosse legal,
teve uma situação que nós pegamos no início de plantão e recebemos um pedido de socorro lá, que o ex-marido da menina estava esgoelando ela com a criança no colo, e pediram urgente a nós lá. Fomos urgente lá, não conseguimos flagrar o rapaz fazendo, a gente chegou e ele já tinha saído. O que acontecesse se a gente chegasse lá e não tivesse essa competência? Porque na lei também diz, o agente competente, ele deve executar um auto de o flagrante, e deve executar a prisão, né, se encontrar a flagrância. Então nós íamos prender ele, e nós íamos fazer o uso progressivo da força. E isso pode ser objeto de discussão, e com certeza, se ele estivesse armado, e se fosse investir contra a vida dela, tentar contra a vida dela, ou contra a guarnição, é claro, isso, eu estou usando uma coisa assim, espetacular, um risco espetacular. 99% das vezes, os caras tendem a acalmar quando vem a representação do Estado ali. Mas, com certeza, dentro da fundamentação legal, a gente teria que parar esse agente violento da situação. Tá? A menina estava com marca dos dedos dele no pescoço. Então, assim, houve, né, uma aclamação muito forte na época, né, de diversas frentes, e esse estatuto ele foi aprovado pela presidenta Dilma. Eu acho que foi feliz em fazer isso. E é claro que a guarda, como digo, é um quadro em branco, e ela precisa ser preenchido. Precisa ser preenchido com esta caracterização cidadã, que é um comprometimento democrático, um comprometimento da instituição de ouvir as pessoas. Não é de fazer uma política fechada, uma política de gabinete, ou uma política simplesmente de partido, uma política social, uma política construída pela comunidade. Serginho, amigos e amigas, e Ramiro, a cada esquina que a gente passa em Alvorada, tu vê 2, 3, 4 menores portando droga, para vender droga. Sabe? Aí o que tu faz? Né? Vou contar um caso. Houve uma situação que um colega me relatou, que ele encheu os olhos de lágrimas, mas eles flagraram o menino lá com uma quantidade considerável de drogas. Ele já tinha sido apreendido. E o menino largou tudo no chão, assim, né? E, senhor, agora eu me dei bem, porque agora eu vou comer, eu vou comer lasanha todos os dias na fase. Agora eu me dei bem. Quer dizer, estava passando fome, estava violentado das mais diversas maneiras, inclusive pela comunidade, que sabia e não fez nada efetivamente, né? Ou fizeram o que achavam possível. Então a gente se depara com esse quadro complexo, né, todos os dias, e não há como tu não agir. E tu precisa ter essa ampliação até de dever, que é uma ampliação de dever, de agir em garantir esse estatuto, né, da 13.022, que traz não só as competências, mas esse dever de garantir os direitos fundamentais. E naquele momento, eu sinto muito, mas eu acho que era melhor ele ter sido encaminhado para a fase do que ficar ali na mão do tráfico e passando fome, né? Então, assim, e tem outro detalhe, né? A gente também tem que saber também que os agentes, eles não podem ser usados como esse muro, né, entre as políticas, entre o Estado e entre aquela pessoa que está necessitando, aquele menor, ele estava necessitando de auxílio, né? O agente não pode ser simplesmente culpabilizado, somente a ação dele, tá? Em relação à arma, Ramiro, eu acho que a cabeça e a decisão do operador em determinados momentos pode ferir e pode ser muito mais letal do que uma arma, tá? Como nós vimos lá no episódio do George, o agente usou um joelho, e ainda bem que tinha alguém filmando para mostrar o que nós temos que ampliar de participação das pessoas. E depois o que se seguiu é isso. É um aclamamento por uma participação cidadã, uma participação de fato na construção de políticas, na cobrança objetiva de uma ação que, ao invés de espizinhar o direito à vida, ela consiga, de fato,
garantir o direito à vida, garantir direitos individuais e coletivos. E é isso que eu tenho certeza, é isso que todo operador quer. Aquele que não quer, aí entra a competência do gestor de fazer aquela análise, de desenvolver protocolos, identificar e, se for o caso, afastar aquele operador. Certo? E os outros operadores também. Os outros policiais, eles têm a responsabilidade objetiva naquela função. Eles têm que ser tão penalizados quanto aquele que colocou o joelho no pescoço do George. Não sei se contemplei, Ramiro, tá? Mas, por enquanto, qualquer coisa, faz um adendo aí que a gente prossegue aí. Vou abrir meu microfone. Antes de passar para o Ramiro, nós tivemos a presença aqui, estamos com a presença da Vera Lúcia também, que é a professora aqui da rede municipal, Estela Farias, nossa pré-candidata a vereadora. Vereadora ela foi em 92, né? Vereadora, depois prefeita 2 vezes, depois 3 vezes deputada, e agora com certeza vai ser nossa prefeita novamente. O Wagner Brilhante foi meu secretário também de Indústria e Comércio e de Desenvolvimento Econômico aqui da cidade. Luciane Oliveira, professora da rede municipal também. Roseli é funcionária pública também, é funcionária da SMED, e é a nossa pré-candidata também. Ela dá uma boa noite para mim, para o Ramiro, para ti também, Cristiano, tua colega de trabalho. Bom esse assunto, visto que a cidade está a desejar um efetivo, competente e engajado pelo bom policiamento. Cumprimentar a Clau Rosa também, que é funcionário público, está nos assistindo. Clau está nos assistindo e é nosso funcionário também. A importância de ter políticas inclusivas, né, e ter clareza do que se está fazendo, porque parece que a polícia tem um estereotipo de que tem que ser violenta, ela tem que mostrar serviço, romper se preciso, com a vida do outro, para dizer se a pessoa está roubando, pode matar, se a pessoa está agredindo o outro, pode matar. Não. A gente tem que sanar esse problema, parar para não acontecer isso, e tem que encaminhar para devidas órgãos competentes para julgá-lo. Nós não podemos julgá-los e decidir a vida da pessoa no momento, né, que está todo mundo à flor da pele, todo mundo querendo vingança, todo mundo sendo quem é agredido quer vingança, e aqueles que estão sendo agredindo também querem justiça, que faça justiça com ele. Então, há necessidade de justiça. E, às vezes, passa a ideia de que o certo é fazer justiça com as próprias mãos. O olho por olho, dente por dente, né? Isso já evoluiu, a sociedade avançou nesse sentido de que não pode ter a barbárie. Nós temos que recuperar as pessoas. E muitas pessoas se recuperam. O sistema precisa se aperfeiçoar, o sistema precisa melhorar. E nós precisamos também entender isso, que as pessoas merecem uma oportunidade, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, às vezes a polícia parece que é feita para reprimir o povo. Hoje nós estamos vendo a nível mundial, a polícia sai, excepcionalmente alguns agora estão tendo outro comportamento com as multidões, mas o Trump acha que tem que ser, tu tem que ir para cima, tem que bater nas pessoas, se não for teu amigo. Agora, se for teu amigo, como foi o caso lá em Brasília, da filha do general, daí bota a mão em cima, a mulher estava com um taco de beisebol, daí tu protege para ela não bater nos outros e eu vou levar ela direitinho lá, porque ela é minha amiga. Agora, se fosse um trabalhador, um negro, né, que estivesse com um taco de beisebol, ele teria a mesma conduta? Botaria a mão nas costas e sairia assim? Isso é que tem que mudar. Nós temos que ter o mesmo procedimento em relação aos dois, o tratamento dos dois. Quando está em situação de agredir a sociedade, tem que sofrer as penas da lei. A lei, e quem define as penas da lei, não é o policial, não é o delegado, não é o promotor, é o juiz, né? Então,
até chegar, como todo mundo tem o direito disso, né, de ser julgado por um juiz e cumprir daí a sua pena, né? Então, queria passar para o Ramiro, assim, como é que o Ramiro está, ele atua diretamente com a gurizada, com a pandemia, agora fica mais difícil ainda, né, tu trabalhar com a gurizada lá. Como é que é o dia a dia lá, Ramiro? Eu sei porque a Karine fez o mestrado com base numa tese sobre esse espaço, né, da fase, né, da recuperação da gurizada, né, desse procedimento de tentativa de recuperação, né? Então, a gente daí conhecia um pouquinho mais, mas como é que é o dia a dia lá? Na verdade, assim, dentro de um desenho de construção de uma lógica de que a formação, né, e que o processo de educação ele transforma a vida das pessoas, né? A fase ela eu tenho a leitura de que hoje ela é um pequeno foco de resistência, né, em relação ao desenho que está dado hoje no Brasil, assim, né? Porque ela trabalha na lógica de um desenho da não utilização de aparelho repressivo mais como é que eu vou dizer, mais real, assim, né, mais concreto do que o povo está acostumado a viver, assim. Ela é uma instituição que precisa avançar muito, né, ela é, na verdade, uma instituição que surgiu da antiga FEBEM, né? Ela é uma instituição que surgiu na época do Código de Menores, e aí era um aparelho extremamente repressivo. Ela ainda continua sendo um aparelho repressivo, porque ela priva a liberdade, né? E é um bem, né? É a vida e a liberdade, né? Como a gente sempre e popularmente todo mundo sabe, né? Que são os bens mais importantes do ser humano, né? Então ela é uma instituição repressiva. Ela leva lá para dentro o que a sociedade ela reproduz fora, né? Então, muitas pessoas têm o entendimento de que os meninos, eles necessariamente precisam ser mais privados do que a própria lei já estabelece. Mas, assim, eu queria fazer o link, Sérgio. A fase, ela tem uma rotina toda, né? Ela tem uma rotina, tem escola, são escolas estaduais, os meninos frequentam a escola, tem atividades culturais, cada unidade tem uma realidade, né? Tem as precariedades de uma instituição do Estado, né? Poderia ser bem melhor. A gente, no Estado, vive uma alternância distinta dos municípios, que no Estado do Rio Grande do Sul, a cada 4 anos muda o projeto. Quando a gente acha que a coisa vai engatar e a coisa vai andar, muda. Então, nós tivemos momentos de evolução muito grandes no governo Olive e tivemos momentos de evolução muito grande no governo Tarso. Tem que falar aí, porque não... E agora a gente está desenhando, enfim, uma fase com diminuição de direitos dos seus funcionários, né? E aí isso acaba precarizando o trabalho. Mas eu queria fazer um link, assim, Sérgio, com um pouco do que tentando contribuir, assim, com a minha experiência, seja o tempo que eu fiquei na administração no Estado lá, e agora, os últimos 4 anos aí na tua gestão, até 2016, que a gente percebe o seguinte, ó, se estabeleceu na época, e a gente pegou um período do governo do Tarso, em que a gente queria ter o Estado presente na figura da segurança pública no município de Alvorada, né? Tanto que nós reinauguramos o posto da polícia, a companhia lá no Algarve, né? Nós construímos a sede da guarda, né? Nós instituímos a delegacia que cuidava da questão da mulher, né? Da Maria da Penha, né, a Patrulha Maria da Penha, também junto com a Brigada Militar. Então, assim, um desenho de poder estruturar essa política de segurança cidadã. Para além disso, a gente investiu, isso aí eu vou chegar um pouco naquilo que me incomoda muito, viu, Cristiano, que é o seguinte, tu demanda responsabilidades para a municipalidade, tu tira responsabilidades do ente estadual e federal e tu não financia, né?
no governo da Dilma e no governo do Lula, tinha linhas de financiamento, e a gente sabe que Alvorada, e a gente sofreu isso, o Sérgio sabe muito bem, de muito dinheiro que foi mal utilizado e que a gente acabou tendo que lutar para poder conseguir manter prestações de conta de algo que a gente não fez, né? Então, assim, desde videomonitoramento e outras coisas, né, tia? Então, assim, a gente lutou muito para poder estruturar a questão do mínimo para poder a coisa acontecer numa lógica de segurança cidadã. Então, assim, retomando, agora que o Leonel chegou, a estruturação do batalhão da brigada, lá no Algarve, a instituição da estrutura da guarda, a delegacia da mulher, o financiamento, e aí eu chego naquilo que me incomoda bastante, o financiamento da Brigada Militar, da Guarda Cidadã, da Guarda Comunitária. Nós investimos muito dinheiro nisso, mais de R$500 mil, financiando a Brigada Militar para ter a lógica. Antigamente se chamava Pedro Paulo, né, da Guarda Comunitária, e aí isso foi um ponto de inflexão na gestão do Sérgio, porque a gente, enfim, fez um desenho para que pudesse ter essa aproximação da Brigada Militar das comunidades, tinha todo o mapeamento da violência em Alvorada, né, a gente tinha esse mapeamento, as regiões da Intersul, Piratini, Umbu, enfim, todas aquelas regiões que a gente sabe, que são regiões que a gente tem que ter a presença do Estado, seja ela na figura da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, das escolas, dos postos de saúde. Então, aonde que eu quero chegar, Cristiano? E aí é aquilo que precisa estar presente na cabeça de cada servidor público, e de cada guarda do município de Alvorada. Como financiar, entendeu? Da onde vem o recurso para financiar, para garantia de qualquer tipo de tese de como a guarda tem que se organizar, né? Isso é uma das questões que a gente acabava dialogando e, por vezes, incomodando alguns colegas servidores públicos com essa posição, né? Porque, assim, eu sou um adepto de que o município ele é muito mais próximo das cidades, mas como vamos financiar para que as coisas aconteçam de uma forma efetiva? Então, assim, teve uma ampliação das atribuições, né? Se tu vê o caminho desde da vigilância patrimonial, passando para a guarda municipal, e agora um desenho depois da lei instituída pela Dilma, que eu acho que é uma lei interessante, sim, eu não tenho contrariedade em relação a ela. Esse desenho, ele esqueceu o financiamento, né? E que na verdade, que alcança outras áreas também na administração pública. Então, para além disso, tu precisa ter esse diálogo com o servidor, esse diálogo franco, assim, né? Enfim, tem uma situação que para mim é muito cara, viu? E eu vou encerrar minha fala porque a gente tem a grata presença do nosso companheiro Leonel, e eu acho que ele tem muito a contribuir. A gente estabeleceu a construção de um centro da juventude, né? Junto com o governo Tarso. Em que pé está isso? Por que deixaram de efetivar a obra, né? É esse caminho que vai mudar a vida da gurizada para que ela saia das esquinas, entendeu? Tu tem que oferecer cultura, tu tem que oferecer educação de qualidade. Para além dessa questão, como é que está o Céu das Artes? Por que não terminaram o Céu das Artes? Né? Nós deixamos o caminho pronto para que isso se efetivasse. Né? Eu acho que é um desenho de fazer com que as coisas aconteçam e de que não é que porque mude uma gestão e tu fazer as escolhas de investimento, né? As escolhas de investimento hoje eu enxergo, e aí eu estou sujeito à contrariedade do pessoal da guarda, de Alvorada, do pessoal da segurança pública, que é o seguinte, será que o desenho que está adotado hoje na Guarda Municipal de Alvorada, nessa lógica mais ostensiva, ela é o correto? Né? Mesmo sendo uma prerrogativa estabelecida em lei? Será que nós não temos uma brigada militar para fazer isso? Será que não é responsabilidade do Estado isso? E a gente está absorvendo algo que a gente não tem condição por não ser financiado. Então fica essas perguntas aí, Cristiano, tá? Eu acho que daí o Sérgio provoca, né? Era um pouco do que eu queria deixar aí, tá? Tá bem. Abraço. Obrigado, Ramiro, já com a presença do Leonel Hadi, mas antes eu quero falar que, além da Estela, que é a nossa pré-candidata a prefeita, está assistindo, está acompanhando a gente,
meu ex-secretário da Procuradoria, Gustavo Santana, também está presente aqui, Jaqueline Miranda, Cebolinha, esposa do Cebolinha, Paulo Rodrigues, que é nosso companheiro também, a companheira Janete Gonzatti, também foi nossa secretária de saúde, está também aqui com a gente. Então, quero passar de imediato, quero passar de imediato a palavra para o Leonel Hadi, policial, mestre em Direito Humano, especialista em Direito Penal e Processual, além de outras especialidades, né? Mas eu vou deixar para ti te apresentar, Leonel. Eu sei que tu está participando desse grupo antifascismo, antirracismo, nós também, nós somos parceiro dessa ideia, dessa luta, e precisamos melhorar não só o Brasil, não só o mundo, mas também o nosso estado e a nossa cidade aqui. Não tem voz. Ô Sérgio, não querendo atropelar, eu posso pedir... Ô, Leonel, eu vou pedir... cometer uma indelicadeza. Fala. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Agora deu, Leonel. Agora deu. Tá me escutando? Sim. Fala, pergunta de novo. Eu estava falando alguma coisa aí. Não, é assim, eu estava com a tarefa hercúlea aqui, né? Difícil de ocupar o tempo na tua espera, entende? Porque a nossa ideia é o protagonismo do Cristiano e do Leonel, né, Sérgio? Então, assim, a minha contribuição foi uma contribuição mais afeito a um ex-secretário de administração que cuidava das questões burocráticas, né, cara? Relevante. Relevante. Sempre fugindo da lógica weberiana, né, mas eu acabava tentando ser um pouco mais prático, mais pragmático, e então deixar contigo a bola, tá? Sérgio, o desafio que eu tenho agora é fazer a janta aqui, eu não estava programado, tá, meu velho? Me dispensa. Quando eu era secretário, tu não me dispensava, hoje tu vai ter que me dispensar. Um abraço a todos, eu vou acompanhar a live, tá? No fogão. Saudações! Então, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, né? Toda a audiência. E, bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Leonel Hadi, eu sou policial civil aqui no Rio Grande do Sul. E tenho essa militância antifascismo já há bastante tempo. Talvez eu tenha começado em 2013, né? A ter essa lógica, quando começaram essas manifestações que a gente sabe que hoje foram os embriões, né, de diversos movimentos que resultaram em 2020 aí nesse momento crítico do país. Claro, 2013 começou como algo muito legítimo, mas a gente sabe que foi apropriado através da violência, N questões, né, que desembocaram onde a gente está hoje. Então é isso, né? Eu acredito que o antifascismo ele é um movimento muito amplo, que abrange desde anarquistas até sociais-democratas. Historicamente foi assim, os primeiros grupos eram muito focados nessa questão anarquista e socialista, comunista, mas também com muita influência da social-democracia, isso é bom que se diga, porque depois da década de 90, né, um pequeno grupo meio que tentou se apropriar desse discurso antifascista, que daí tem que ser tipo anti-Estado, anticapitalismo, é uma coisa mais ampla do que o antifascismo em si. Eu tenho uma visão muito mais democrática, muito mais ampla em relação a esse debate do antifascismo. No meu ponto de vista, todo cidadão que não seja fascista, ele tem a obrigação e ele é automaticamente antifascista, o antifascismo, tanto faz. Por quê? Porque o fascismo, hoje, na sociedade brasileira, ele seria considerado crime. As pautas que o fascismo aborda, a lógica fascista, ela é criminosa na sociedade que a gente vive. Por que é o fascismo, né? Ele está embutido o racismo, está embutido o autoritarismo, está embutido a violência, a homofobia, a misoginia, diversas questões, se a gente for elencar aqui, né, essa questão de um governo totalitário, embasado em um indivíduo que vai sair toda a verdade, né, que vai falar em nome daquele governo. Então, do meu ponto de vista, todo cidadão e cidadã que vive numa sociedade
né, ainda supostamente democrática, tem a obrigação de ser antifascista. Então, por isso que eu digo, não é o movimento em si, né, o antifascismo. Ele, na verdade, é uma ideia, ele é uma prática, uma lógica, uma visão de mundo que no meu ponto de vista, que quem não discorda das pautas fascistas acaba sendo fascista, né? Então, claro, isso vai abranger o quê? Vai abranger diversas teorias, diversas ideologias políticas, diversas práticas, inclusive vai juntar torcidas organizadas com o MST, passando por todo o campo democrático, né, que entende as regras do jogo como viáveis dentro de uma democracia participativa, vai acabar se considerando e se arvorando como antifascismo. Claro, a gente vai dizer, os grupos antifa. Do meu ponto de vista, todos são antifas, todas as pessoas são antifascismo e antifa, porque é uma corruptela da palavra antifascismo. Mas a gente sabe que tem alguns grupos que daí tentam, né, dizer, o antifa é só meia dúzia ali e tal, aquele grupo. Respeito, acho que estão dentro também da luta, estão dentro da sua legitimidade, mas do meu ponto de vista é um movimento muito mais amplo do que qualquer agremiação política, partidária, ideológica, qualquer coisa do gênero. Nós temos várias contribuições aqui dos nossos companheiros, mas é importante a gente poder te ouvir, porque eu assisti algumas passagens do teu trabalho, Leonel, no interior aí e tal, e é muito engraçado, né? Quando a gente se mostra que nós somos mais de 70% e eles são menos de 30%. É bem hilário quando tu chegas num comércio assim, que dizia que não ia vender para petistas, para comunistas, para não sei o quê e tal, e a pessoa só no fato de tu falar sozinho ainda com ele, falando grosso, ele se encolheu todo. E aquele povo todo, depois que chegou cantando, não fazendo arruaça, mas fazendo uma bela música, cantando e mostrando a força do povo ali, a gente que está nos 70%, que é contra tudo, eu sou professor, dentro da escola a gente trabalha sempre nesse sentido da inclusão, da não discriminação, e tu sabe que as crianças não são homofóbicas por natureza, elas não nascem assim, elas passam a ter essa atitude de acordo com a sua educação, né? As crianças não são racistas, elas passam a ter esse comportamento a partir de conhecimento, do contato na sociedade, né? Então, a sociedade, quando não consegue superar isso com as crianças, na escola local, é onde a gente trabalha nesse sentido, de mostrar que todos têm direito, que todos são iguais e que todos têm o mesmo valor. Quando a gente vê explodindo no mundo inteiro um trabalho deste, né, um movimento destes antifascista, isso dá uma esperança na gente de novo. Eu acho que nos recoloca no patamar, porque contra o fascismo tu não pode ficar quieto, tu tem que ser tem que gritar mais forte que eles, tu tem que levantar a voz para eles, e nós, que éramos maioria, sempre fomos maioria, e as pessoas são antifascistas por natureza, não ficaram agora antifascistas também, elas sempre ficaram caladas, e os fascistas avançaram muito, assim também foi na Segunda Guerra Mundial, lá com o nazismo, né? Então, eu queria deixar para ti ou para o Cristiano falar um pouco sobre isso, né? Que nós somos maioria, as pessoas do bem são maioria, e que essa ideia da mentira, do fascismo, que é dizer em verdades tantas vezes, que ela passa a ser verdade. Vou dar um exemplo. O fato do governo ter noticiado, domingo, mais de 1.300 mortes, que a gente sabe que era mentira, porque nunca no domingo passou de 500 mortes. Sempre foi menos, por uma série de questões, as mortes são menores no fim de semana. E logo depois ele dá a real, isso diz, bom, isso confunde as pessoas, porque houve uma notícia que foi dada que era 1.300 e depois a mesma emissora teve que dizer que não, são 500 e poucos, são 600. Então, vamos dizer assim, desequilíbrio da informação, ela traz uma situação muito principalmente para as pessoas da população,
de insegurança, né? Se tu acredita ou não mais, ou no governo, ou na mídia, ou naquilo que é real, né? Vou deixar para vocês aí, não sei se o Cristiano quer falar, ou vamos deixar para ti, não. Tá com o microfone fechado. Ligar o microfone. Isso. Estão me ouvindo? Então. Antes de mais nada, aí cumprimentar o Leonel e dizer que eu sou um fã, né? Porque eu acompanho todos, né? Todos. Com certeza. O trabalho do Leonel tem muita credibilidade, tem isenção, tá? Porque faz um trabalho de resistência muito difícil dentro de uma corporação, não tanto quanto seria na brigada, mas também a gente sabe que tem muita resistência dentro das instituições. É muito permeado por aquele discurso fácil, né? Bandido bom, de bandido morto, né? Lugar de pobre, né? Tananã, aquela coisa assim. Então, assim, ó, te apoio demais, cumprimento o teu trabalho e faço votos que vá adiante. É um grande exemplo para todo operador de segurança. Só para aproveitar um pouquinho, tá? aquela, digamos assim, aquela bola do Ramiro, em relação ao fascismo manifesto, tá? E genocida, que tem sido protagonizado por esse governo de diversas maneiras diferentes, né? Desde lá daquela fala sobre os índios, agora depois sobre afrodescendentes, enfim, aquele discurso relativista que é negacionista e esconde um abismo sem igual para todos nós, para toda a nação, tá? Eu acho que todo operador, falando do operador de segurança e fascismo, eu acho que todo operador de segurança pública que atua dentro da legalidade, né, por mais que a sua instituição, vamos dizer uma PM da vida, seja intervencionista, né, nas comunidades, enfim, seja onde ela for, por mais que esse operador esteja numa instituição que tenha essa marca mais, digamos, ostensiva e repressiva, por mais que ele esteja ali e ele seja legalista, ele é antifascista. Porque se ele for ilegal, se ele negar os direitos individuais, se ele negar aquilo que ele deveria garantir de direito, se ele negar isso, ele está comprometendo a instituição, está comprometendo a si e está cooperando com esse totalitarismo, esse negacionismo e essa manifestação do fascismo, com certeza. Tá? É absurdo. Até hoje eu vinha escutando o rádio pela manhã, a Rádio Guaíba, e aí o pessoal repercutiu um posicionamento do Paulo Guedes lá, dizendo que ele quer abrir o mercado porque tem que entrar em investimento. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, mas é uma crise sem precedentes, mundial, imemorável isso aí, e o pessoal se recuperando economicamente, mesmo aqueles países que já têm, né, uma perspectiva de melhora da economia, e o cara está dizendo que quer abrir a economia, mas abrir para quem? Né? As pessoas cada país está cuidando, juntando os seus cacos ainda. Então, esse discurso negacionista e entreguista, que não tem nada de patriótico, ele tá em curso. As pessoas estão morrendo, eles estão negando, estão escondendo dados, estão querendo interferir nas instituições, como é o caso de uma Polícia Federal, e ainda querem abrir o mercado, sendo que nós temos uma capacidade plena de produção, de atender demanda, sabe? Empresário dizendo assim, se não tiver reforma trabalhista ou não tiver reforma da Previdência, não sei o quê, eu não consigo pagar salário, mas então tira o time de campo, entrega a operação da empresa ou da indústria, enfim, para o trabalhador, porque o trabalhador vai dali, aí faz um regime de cooperativa, enfim, coisa que eles detestam, ele vai dar conta de produzir, vai dar conta de entregar e vai tirar sobre a sua subsistência ali. Então é um discurso pífio que não cabe mais e é um discurso multiplicador dessas amplas violências, tá, que nós temos aí. Isso aí vai desaguar lá naquele menor lá que está lá querendo comprar o tênis de R$500 lá e vai traficar por isso. Aquele que está sendo espizinhado lá vai estar levando tapa na cara de policial que deveria defender direito lá e depois ele vai se empoderar com arma na mão e vai achar que pode fazer o que bem entende. Em relação ao que o Ramiro dizia, a questão do financiamento, tá? Hoje tem financiamento. Nós temos a Lei 13.675 de 2018, tá? Que é uma lei que ela vinha sendo discutida
ainda no governo Dilma, tá? Porque havia essa preocupação de integrar as forças de segurança, e ela coloca a guarda no rol da segurança pública, mesmo isso ainda sendo uma matéria controversa, mas está lá na lei. Ela cria o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e também ela prevê financiamento para essas instituições. Ela prevê financiamento porque ela busca qualificar essas instituições, e isso é muito bom para nós, Serginho, Leonel e amigos e amigas, porque isso coloca as guardas numa possibilidade de protagonismo. Eu sei que a atuação ostensiva, né, e repressiva da guarda, de uma guarda municipal, enfim, das guardas municipais, porque isso é um movimento que está ocorrendo no país inteiro, tá? As guardas estão saindo, elas estão se armando, elas estão armadas, elas estão indo fazer repressão ao tráfico. Isso é uma possibilidade da gente fazer essa conversa com essas instituições, que, com todo respeito, não foi feita até hoje com Polícia Militar. Eu acho que nós da esquerda, a questão não é acaba com a polícia violenta, a questão não é só uma intervenção por si na polícia. A desmilitarização é importante porque isso abre essas instituições para que a gente consiga exercer essa cidadania, né, esse processo decisório, essa construção de política que atenda os interesses da comunidade em si. Né? No caso das guardas, eu acho que essa coisa do mais repressivo, isso claro que é discutível, mas como eu digo, é muito mais de tu analisar o teu quadro funcional, o teu quadro de servidores, qualificar eles, desenvolver mecanismos de controle, mecanismos até enfim, de disciplinares, isso é importante, protocolos, tá? E tentar construir com a comunidade em si uma proposta cidadã de segurança. Que, aliás, o SUS, a Lei 13.675, ela também traz o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Defesa Social aparecendo aí pela primeira vez numa política de segurança pública. Né? E esse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ele é uma das metas e objetivos que foi conversado desde 2014 na Convenção da ONU, tá? Como sendo um comprometimento do Brasil no desenvolvimento de métodos, enfim, de políticas para garantir os direitos coletivos, né? Os direitos fundamentais, atuando na ótica dos direitos humanos. Né? Então tá lá, o plano tá lá. É claro que é um plano cidadão, tá? Bem mais do que essas medidas que estão sendo propostas aí por esse governo, que a gente sabe que não são cidadãs, elas são meramente repressivas e opressoras, e eu acho que cabe a gente fazer muito mais do que repressivo ou ostensivo, conseguir interferir nessas instituições, e as guardas, eu tenho certeza, elas estão lá, elas são um quadro em branco, e nós temos a possibilidade de construir com as comunidades o que é melhor ou pior. As comunidades têm que dizer, até porque não adianta nós desenvolvermos políticas de segurança se nós não conversarmos com a comunidade, se nós não trazermos a comunidade para dentro. E aí vai de acordo com o que a Estela disse, que isso passa por um processo de metodologia pedagógica e inclusiva, certo? Porque, de novo, a arma é uma coisa que assusta ainda, a gente sabe. Eu sou contra o armamento da população, deliberado, sou contra. Eu não trabalho armado. Tem colegas que compraram arma lá para poder trabalhar, e eu não trabalho armado. Eu corro um risco enorme lá. E eu sei que eu corro esse risco. Tá? Mas, enfim, eu prefiro deixar a gente fazer essa conversa. E, obviamente, a instituição ela tem que me prover disso aí. Mas eu acho, sim, que é um momento para a gente fazer esse desenho, né, Leonel? E numa polícia militar, por exemplo, é mais difícil, porque a gente sabe que são instituições que elas têm um outro enquadramento. Mas eu tenho certeza que, assim como foi lá em Cincinnati, a população saiu, daqui a pouco, até o Senado deles lá já está com um projeto de lei. Olha que rápido que foram as coisas, né? Claro que precisa perder uma vida. Precisa um joelho perder uma vida. Não foi nem uma arma, foi um joelho. Ou seja, quando é para o Estado ser opressor, ele vai ser. Então não pode. Né? E aí as pessoas se levantaram. A gente tem que se levantar antes de acontecer isso.
Certo? Eu vou passar a palavra para você, senão vou me estender demais, porque... Tá bem. Obrigado, Cristiano. Vou fazer uma afirmação aqui da Karine Miller. Nos governos petistas, a lógica era desmontar aquela função exclusivamente repressora da polícia e torná-la próxima de suas comunidades, com as suas guardas municipais também. O que vemos hoje é exatamente o contrário disso. Educação para a paz é o caminho. O que tu tem... Eu sei que tu concorda, Leonel, com essa fala, né? O que tu tem feito, o que tu vê na polícia, né? O fato de tu ser antifascista, tu é discriminado dentro da polícia? Tá com o microfone fechado aí. Eu sei. Só. Eu vi. Tem bastante. Tem muito. Nossa, tipo assim... Tem um deputado atrás de ti, se perseguindo, né? Ah, pera um pouquinho, vamos explicar isso. Não, a verdade é o seguinte, ó, essa militância, né? Porque existe uma confusão das pessoas. Como a gente já falou, e foi bem falado pelo Cristiano aí, a obrigação de todo policial é ser antifascista. É obrigação, porque tu não ser antifascista, tu tá cometendo crime. Ou tu tá fazendo apologia ao crime, dizendo que tem que fechar congresso, tem que matar, sei lá, alguém da outra ideologia, ou tem que ser misógino, enfim, tudo está classificado em algum... O fascismo tem N crimes sendo cometidos dentro dessa ideologia que a gente pode identificar na nossa legislação, tá? Ou seja, bom, a obrigação de todo policial que jurou defender a Constituição, a lei e tal, e que está dentro do Estado, que tem como obrigação fazer tudo aquilo que só poder fazer aquilo que está dentro da sua obrigação legal, nada além daquilo, não é isso? Essa é a diferença do cidadão. O cidadão, né, e a cidadã podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ele é livre para qualquer coisa, desde que não seja crime, desde que não esteja na lei, né? Enquanto o Estado e os seus agentes, o que inclui a polícia, só pode fazer aquilo que a lei manda fazer. Então, um agente da segurança pública que tem uma ideologia fascista, que concorde com as coisas que o Bolsonaro fala, os absurdos que ele defende, as intromissões, né, e aparelhamento que ele está fazendo da Polícia Federal, da ABIN e de diversos outros órgãos aí que a gente sabe, na verdade, são crimes sendo cometidos à luz do dia, e as pessoas estão tolerando essas questões. Muita gente acha que isso é uma questão só que vai acabar, se estourar, vai pegar só os esquerdistas e tal. Lê do engano, porque basta ver que qualquer um que saia do governo Bolsonaro vira automaticamente comunista. Isso é simbólico, é o que o fascismo faz, né? Ele cria um grupo degenerado, que hoje a gente sabe que o Bolsonaro criou, que são os comunistas e petistas e tal, e todo mundo que não concorda com ele, no final, acaba sendo jogado para esse grupo e vai ser eliminado junto com esse grupo. Então, sei lá, Fernando Henrique, a Dória, sei lá, a gente vai pegar a lista, é só tu observar, a lógica dele é essa. Então, a gente tem que se atentar nesse aspecto. Mas, em relação ao meu trabalho na polícia, como existiu vamos dizer assim, esse endeusamento dessa lógica bolsonarista, que veio principalmente de 2016 em diante, com toda a questão da Lava Jato, do ataque frontal aos partidos de esquerda, principalmente ao PT, vinculados tudo à corrupção, a degenerados e tal, que é algo típico do fascismo também, chamar os movimentos de esquerda de degenerados. O que acaba acontecendo? Se criou um grupo uma lógica muito forte no aparato de segurança, de que, bom, se tu é um cara de esquerda e tem um pensamento mais voltado aos direitos humanos, tá, automaticamente tu é vinculado à criminalidade, automaticamente tu é vinculado à corrupção, automaticamente tu é vinculado à degeneração da família tradicional brasileira, enfim, tu acaba virando um pária que nunca vai poder cumprir a sua função policial de forma enérgica, como tem que ser, que nunca vai ser confiável, porque, afinal de contas, tu vai sempre tender a passar a mão em cima de vagabundo. Quer dizer, se cria um personagem bizarro e não real e colam em ti aquele personagem. Então, é um esforço. Eu vou dizer uma coisa, e eu falo bem abertamente isso. Se for na minha delegacia ou dentro da minha divisão, que é a divisão de homicídios hoje que eu estou, amanhã eu posso não estar mais, enfim, mas eu estou na divisão de homicídios hoje. Se tu for na minha divisão hoje, chegar lá para meus colegas ou para a diretora, enfim, chegar lá para a hierarquia, perguntar, me diz uma coisa, que é o policial um dos mais, assim, truculentos, vamos chamar assim, que vocês têm, que é o cara que chuta a porta, que vai na linha de frente. Eles vão dizer que sou eu.
entre, sei lá, X lá, eu vou estar entre os policiais lembrados, assim, o cara que... Tu entende? O que significa isso? Que tu agir dentro da legalidade não significa que tu vai agir sem energia. Não significa que tu não vai fazer o combate que tem que ser combatido. Está simplesmente dizendo, a lei me permite o uso progressivo da força, e se for necessário, eu vou fazer esse uso progressivo da força. Inclusive, se tiver que matar um criminoso, eu vou acabar matando um criminoso se for em legítima defesa, porque a lei me ampara e a sociedade me dá esse amparo legal e inclusive moral para fazer o meu trabalho. Entende? Agora, o que acontece? Eu não posso passar da linha que a lei me permite, que é ir para tortura, que é ir para abuso de autoridade, que é ir para execução, entende? E a gente vê nitidamente que essa lógica bolsonarista dentro dos órgãos de segurança tenta romper essa linha, que é do tipo assim, o policial pode fazer o que ele bem entender, fazer o pré-julgamento, julgar, condenar, executar, pegar o dinheiro do traficante, embolsar, comprar um carro, entende? A lógica é completamente perder os freios totais da segurança pública. E quando tu tem essas pautas focado na esquerda, focado em direitos humanos, e levanta umas bandeiras do tipo, isso aqui tá errado, isso aqui é abuso, isso aqui, automaticamente tu já é visto como protetor de vagabundo, como não sei, N situações. Entende? Então é muito complicado. E aí entra uma questão até político que as pessoas confundem. Né? Eu vou voltar um pouquinho. As pessoas confundem, por exemplo, a tua militância do campo político, pode ser partidário, pode ser divisão de mundo, pode ser qualquer pauta que tu levante. Sei lá, eu sou militante do movimento LGBT, sou militante do movimento negro, sou militante do antifascismo, eu sou militante em N situações. O que acaba acontecendo? Como eu sou policial, por exemplo, e tenho essa pauta do antifascismo, e acaba virando policial antifascismo, porque eu até fazia parte dos movimentos policiais antifascismo, que é uma outra questão, mas enfim, acaba se juntando essa questão, policial antifascismo. Aí, os fanáticos que têm essa visão, inclusive os da extrema-direita, inclusive os que estão fora da polícia, isso não é uma questão exclusiva dos fanáticos que tem todos os órgãos, não é só na polícia, né, tem no Ministério Público, mas enfim, esses fanáticos, eles leem assim, esse cara tá fazendo uma polícia antifascista para caçar fascistas, entende? Fazem uma leitura bizonha, assim, totalmente deturpada, querendo vincular a tua militância com a tua profissão. Quando tu diz, a minha profissão é uma coisa, a minha militância é outra. No meu ponto de vista, todos deveriam ser antifascistas, porque o fascismo é crime, mas uma coisa não vincula a outra. E, inclusive, eu consigo trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim, eu tenho a obrigação de trabalhar com pessoas que pensam diferente de mim, inclusive os radicais. Né? Só que do outro lado, a recíproca não é verdadeira. Eles me olham e dizem assim, policial de fascismo é um lixo, é um vagabundo, carteirinha de comunista, eu não trabalho com vermelho, esses vagabundos maconheiros, não sei o quê. E eu digo, cara, uma coisa é minha militância, minha ideologia, quem eu voto, quem eu defendo, que fica fora da instituição. Outra coisa é o que a instituição está me dizendo para fazer. A instituição me diz, segue o que está no regramento jurídico. E para isso, cara, eu vou ter que trabalhar com qualquer ponto de vista ideológico, qualquer situação. Então eu não misturo as coisas. Para mim é muito claro a questão pessoal e profissional da questão militância ideológica partidária. Mas isso a gente vê que não é compreendido pela extrema-direita. Tanto é que um deputado agora se achou no direito de me vincular como se eu fosse um terrorista, uma liderança nacional terrorista do movimento Antifa, né, financiado pelo Jorge Soros, e criou uma mentira bizonha que ele vai responder na justiça com isso, e vai perder, porque eu vou inclusive deixar ele provar tudo que ele está falando, eu vou deixar ele provar, vou dizer, cara, beleza, não vou fazer nada, quer meu celular? Eu te dou meu celular, abre tudo que tiver aí agora, eu vou lá, porque tem programas, que quem não sabe, não adianta ficar pagando conversa de WhatsApp e essas coisas, tá? Porque o programa puxa tudo. Então, quer dizer, se eu algum dia fiz uma vinculação de algum ato, de qualquer coisa, vai estar lá. Entende? E eu já disse, eu abro meus computadores, pode puxar tudo, pode passar nos programas que puxam conversas apagadas, não tem problema. Agora, eu quero que ele abra também, e a gente vai ver quem financia essas carreatas que ele está organizando, desde o princípio do fechamento com a pandemia. Eu quero saber quem está bancando ele nessa lógica de perseguição aí a movimentos sociais, que ele está fazendo articulado com aquele deputado lá de São Paulo. Eu quero saber quais contatos que ele tem com o Olavo de Carvalho, quem financia, entendeu? Então a gente vai jogar um jogo legal agora, porque eu sou um. E eu nem faço parte do movimento, entendeu? Eu tenho uma militância. Mas é complicado. Tem várias, por exemplo, tem vinculações de neonazistas com esse deputado, tem vinculações institucionais de diversas instituições que estão vinculadas.
Então, quer dizer, o buraco é muito mais embaixo, mas se a gente não se mobilizar e não comprar a luta por todos, né? Por exemplo, quando tem essas situações, se a sociedade não se mobiliza para atacar isso e demonstrar que isso é ilegal e que é imoral, a gente em breve, né, corre um sério risco mesmo de estar assumindo as pessoas estarem sumindo daqui a pouco, porque eles estão nessa caminhada de eliminação, de hegemonização, de homogeneia, né? Ter um pensamento homogêneo dentro das instituições, que é o pensamento fascista. Aqueles que não deixam né, esse pensamento homogêneo tomar conta são perseguidos e tem diversas práticas aí bem covardes assim que são feitas, né, por esses grupos. De perseguição, né? Vou fazer uma pergunta de um guarda municipal, e daí nós podemos já fazer o encerramento? Vamos fazer assim? Daí, depois dessa fala, o guarda municipal diz o seguinte, ele já fez mais outra agora. Boa noite, caro colega, eu discordo que se refere que a Guarda Civil é um quadro em branco. Existe uma lei de regulamentação das guardas que define bem a sua atribuição e hoje as guardas não fazem seu trabalho como deve ser feito, porque os governos municipais são incompetentes e não investem na guarda por medo de assumir algumas responsabilidades. Todos os guardas municipais de Alvorada poderiam estar trabalhando num padrão alto que houvesse investimento na corporação. E ele segue aqui. Ex-secretário Ramiro falou que o governo de Alvorada, na gestão passada, fez investimento na Brigada Militar e Delegacia da Mulher. Enquanto isso, os nossos secretários de segurança do município na gestão eram brigadianos. Por esse motivo, ficamos sucateados, andando de veículos que não eram viaturas, caindo aos pedaços e não recebendo nenhum investimento. Se tivesse feito investimento que fez a Brigada, a Polícia Civil, o GM, hoje estaríamos trabalhando de forma a dar atendimento. É importante ouvir o outro lado também, né? Porque eu fui prefeito, né, da cidade e nós fizemos um investimento principalmente na estrutura que não tinha. Nós fizemos a Casa da Guarda, né? Temos uniforme aos guardas municipais, e esses programas do governo estadual, eles tinham uma abrangência e um know-how maior naquele momento, que era importante. A Delegacia da Mulher não é função da prefeitura, né, de oferecer esse serviço. O Estado é que tem que oferecer. Nós trouxemos para cá a Brigada Militar, o trabalho da Guarda Militar comunitária, também não era a função nós achamos que a cidade precisava de investimento na segurança e a Brigada Militar teria que dar esse suporte. Inclusive, nós ampliamos uma companhia da Brigada lá no Algarve, que assim que o Tarso perdeu a eleição, o governo Sartori tirou. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, Caraçai. Tá bom. Eu li, é o colega Miller, trabalhamos junto lá. Apesar da discordância dele, é um cara que eu admiro demais, me ajuda muito, é um cara que já está há muito tempo lá, e ele defende uma segurança humanizada, tá? Então, quando ele fala ali dos papéis que são definidos, é claro, eles são definidos, estão atestados ali no Estatuto das Guardas. Mas quando eu falei em quadro em branco, é sobre essa questão da segurança cidadã, que é um papel democrático, representativo da comunidade, da participação da comunidade nas guardas. Tá? Porque as guardas, elas estão tomando corpo. Se eu não me engano, em termos de efetivo no país, elas são um terceiro ou quarto número maior de efetivo de operadores de segurança na segurança pública. Então, é preocupante e é decisivo, sim, que as pessoas possam se aproximar e construir as políticas que dizem respeito à vida delas na cidade. Tá? Então, quando eu falava em quadro em branco, é isso, é a participação efetiva das pessoas. Tá? Outra coisa, tanto que até separei aqui ali nas competências, artigo 5º da Lei 13.022, no inciso 9º, interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e melhorias, problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Quer dizer, é quase
quase que uma obrigação a gente fazer isso como guarda. Então é nesse sentido que é o quadro em branco. Tá? Em relação, de novo, às condições de trabalho, sim. Tá? Com todo o respeito a quem paga o meu salário, agradeço demais por ter essa oportunidade de trabalhar, tá? De poder dar um certo conforto para a minha família. Mas assim, a gente recebeu o mínimo lá. Né? Teve colega que foi lá, comprou arma, né? Conseguiu um salvo-conduto lá, que é um documento, um habeas corpus, que um magistrado, ele faz um deferimento lá que tu pode usar tua arma particular em serviço. E eu não comprei. Fiz a opção de não investir nisso, até porque tem pontos sensíveis na legislação municipal que precisam ser discutidos. Então eu fiz essa opção. Mas teve colega que se endividou. Está trabalhando lá. Agora, também, como técnico, como operador técnico, que eu quero ser, como eu quero ser enxergado, eu imagino, Serginho, que na tua gestão tu fez essa opção, porque as guardas não tinham esse corpo, digamos, essa tendência e também esse corpo em número de operadores para sair na rua e efetivamente fazer esse combatimento ao crime. Hoje nós já estamos numa outra configuração. Mas então eu imagino que tu, como tomador de decisão, foi lá e pensou na política, no bem-estar das pessoas lá e fez a tua escolha. Todas as escolhas dos gestores, elas podem e devem ser depois avaliadas. Não é isso. Naquele momento foi isso. Agora, eu defendo, tá? Não é porque eu sou servidor lá, eu defendo um maior controle das guardas. Nós temos lá a corregedoria, a ouvidoria da guarda. Eu defendo uma intervenção maior da comunidade, uma participação da comunidade na construção de políticas e da atuação das guardas, porque vencendo A ou B ou C, as guardas elas vão continuar com essa atuação na comunidade local. Então, vai caber o poder de decisão das pessoas e do gestor em favorecer um quadro mais repressivo, ou mais preventivo, mais humano, mas também ostensivo quando precisa. Unicamente no repressivo não dá, a gente sabe. Aí daqui a pouco é como o Leonel disse, daqui a pouco tem gente sumindo, é menino que vai continuar passando fome lá e traficando, e as pessoas que cobram tanto dos órgãos de polícia, dos operadores, elas têm que entender que elas são protagonistas, que elas estão contribuindo de certa maneira naquele menino que está lá traficando na porta da casa delas, morre de fome, tem um histórico de vida terrível. E aí, vamos deixar lá para o Estado chegar lá e fazer repressão? A gente sabe que nós temos aí um sistema de segurança pública que daqui a pouco prende, julga e faz o que, um sistema penal que tem um preço, tá? Tem um preço sim, e por exemplo, nós sabemos disso porque agora, semana passada, o trágico incidente lá do Guilherme, o menino Guilherme, que caiu, a moça lá foi solta, pagou a fiança lá, 20 mil reais e foi solta. E se fosse o contrário? E se fosse aquela diarista lá, isso se pergunta, que tivesse deixado cair a criança da empregadora dela lá, estaria presa até agora, já estaria até sendo julgado. Não é à toa que o sistema penal, no sistema carcerário, mais de 60% lá é negro e pobre. São manifestações da violência estatal. Então, quando eu digo quadro branco, é isso. As pessoas têm que acordar, têm que se dar conta de que elas estão protagonizando isso. Não é só o operador ali. E se elas não estão protagonizando, elas não estão exigindo protagonizar numa guarda municipal, por exemplo, que tem essa gênese cidadã, que foi isso que o governo do PT aprovou, foi isso que a Dilma sancionou, uma guarda cidadã, uma operadora de segurança, uma instituição operadora de segurança pública cidadã. É isso que ela queria. Então as pessoas têm que se acordar e têm que exigir. O que faz a guarda? Quem é que trabalha na guarda? Eu quero que a guarda vá lá avaliar tal situação lá que estão traficando na frente da minha casa. Tem uma criança aqui que a gente conhece o histórico dela aqui, e a gente sabe que daqui a pouco, se não for presa de um jeito, ela vai morrer na mão de um traficante. Então, esse é o quadro em branco, que apesar de bem definidas todas as atribuições, ele tem que evoluir. Não adianta estar só no papel. E é isso que falta hoje para a segurança pública como um todo. A cidadania exercida através de direitos democráticos pelas populações a quem interessam as políticas de segurança pública.
Então, passar para o Leonel para falar um pouco dessas mobilizações também antifascistas a nível internacional, tu falou mais local aqui, né, Leonel? E dizer que, só para contribuir também no debate, né, nós fizemos uma opção de investir na segurança do município, uma estrutura onde o Estado também deu uma contrapartida do mesmo valor de investimento. Então, era mais de R$1 milhão que o Estado estava colocando em equipamentos aqui em Alvorada para dar sustentação a esse trabalho comunitário. Então, inclusive, manter o pessoal, porque estava no governo anterior ao do Tarso, né, e depois, posterior, agora depois com o Sartori e o Leite, diminuiu o número de policiais, não só brigadianos, como policiais civis aqui, inclusive fechando delegacias de homicídio aqui, e também dos bombeiros, que nós chegamos a ter um grupo completo de bombeiros aqui em Alvorada, e logo que o Sartori sumiu, havia um plantão, uma semana, um dia da semana era em cada município aqui, uns de Alvorada, no outro dia em Cachoeirinha, no outro dia em Viamão, e assim por diante. Essa foi a importância que o governo do Estado deu. Nós fizemos a opção naquele momento para sustentar que nós precisávamos de investimento na segurança aqui, mantivemos os policiais aqui através desses programas, né? Ampliamos, então, portanto. Então, eu só tenho que colocar isso para contribuir também no debate, porque parece assim, foi porque eu queria investir na Brigada Militar e fui lá fazer o convênio com a Brigada. Não, a cidade ganhou muito com isso. Muito equipamento, inclusive. Leonel? A questão das manifestações globais, né, que começaram basicamente nos Estados Unidos, com a morte do Floyd, né, e aquela transmissão brutal, né, quase ao vivo, né, foi gravado, mas foi quase instantâneo, né, publicado nas redes sociais, e aquela atuação deplorável e criminosa daqueles policiais, todos eles, os 4, né, mas principalmente o que fez o sufocamento, né, matou de uma das piores formas possíveis, talvez, do ser humano, e totalmente desnecessário, né, não havia resistência, não tinha motivo algum que poderia dizer, mas ele estava resistindo e nessa resistência causou a morte. Não, via nitidamente que não existiu nenhum motivo a não ser uma degeneração daquele agente ali público, aquele policial, em fazer aquela ação. Bom, isso acabou desencadeando toda uma onda de revolta, com toda a razão, principalmente porque os Estados Unidos vem de uma segregação histórica, vem de uma violência policial histórica, principalmente contra os negros, que é uma similaridade que a gente tem com o Brasil, embora o nosso tipo de racismo seja diferente, né? A gente não tem essa segregação, esse racismo tão descarado como é nos Estados Unidos. O nosso é uma falsa democracia racial, mas no final das contas o dano, acho que até pior no Brasil em relação a essas questões. Mas esses movimentos começaram com essa pauta da violência policial nos Estados Unidos, que é um pouco diferente da nossa pauta aqui no Brasil, mas tu vê que já se expandiu para uma questão racial, né? Se transformou um movimento antirracista, crítico da violência policial, disso para antirracista, e se expande para uma questão que está chegando no antifascismo mesmo, e identificando o Trump como um indivíduo, como um líder fascista. Tanto que quem veio com essa ideia de transformar em movimento terrorista os antifas, né, que ele pegou um pequeno grupo que existe mesmo dentro do movimento antifascismo, que são os grupos mais radicais, mais ligados a práticas black blocs ou anarquistas, ou mais radicais no sentido de ação direta, né, de quebrar, colocar fogo, essas coisas aí, né, como uma forma revolucionária e tal. Ele pegou esse pequeno grupo, expandiu para todo esse grupo que se manifesta, para tentar criminalizar todos, mas a gente vê que ele já identificou o antifascismo como o inimigo número 1, o que foi replicado, inclusive, no tweet pelo Bolsonaro, em relação ao Brasil, identificando todos os manifestantes como antifascistas e como se todos fossem criminosos, tivessem determinadas práticas e tal. Até porque, mesmo que tenham práticas assim, não podem nem de longe ser considerados terroristas, né? Não tem nada a ver. Mas nós vemos, né, então, que já expandiu para a França, já expandiu para a Inglaterra, que inclusive uma estátua lá que acho que é simbólico isso, é histórico, inclusive, que a estátua de um mercador de escravos foi arrancada e jogada dentro do rio.
Então, nós vemos que existe um ímpeto, principalmente antirracista nesse momento, que vem se expandindo por vários países. Claro, se isso vai ser uma primavera, de novo, de 2013, que o final foi desastroso, ou se isso vai ser algo, mudança de sistema, né, mudança de lógica fascista, porque a extrema-direita ela cresceu demais ao redor do mundo, assumindo governos, assumindo vagas em parlamentos. Resta saber se essa movimentação de agora vai fazer com que se arrefeça essa extrema-direita e ela deixe, né, esse poder que ela usufruiu a partir das ideias do Steve Bannon, principalmente, ou se a gente vai ter um recrudescimento, um fechamento cada vez maior como resposta a determinados atos, e daqui a pouco, né, a gente tenha de fato a instauração de um regime totalitário quase global, pelo menos nos principais países do Ocidente. Eu não sei ainda para onde é que a gente vai pender. Eu espero que seja a possibilidade de arrefecimento da extrema-direita, mas a gente sabe como a extrema-direita é ardilosa e consegue utilizar esses movimentos coletivos e tal, que tem uma pauta justa e tal, a favor de si para fechamentos de regime. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no Brasil, né? Muito cuidado, métodos de ação, tipos de ações que a gente vai fazer, controle de movimentos de rua, para que não se deixe entrar nessa questão de violência, não se deixe entrar os infiltrados e legitimar um discurso de fechamento de regime do Bolsonaro, ainda mais agora que ele vem derretendo, né? E vem se enfraquecendo. Então, no meu ponto de vista, é mais ou menos por aí. Bem, vou citar mais algumas pessoas que estão nos acompanhando. Então, o Mira, que é nosso guarda municipal, está nos acompanhando também. A Rosângela Barros já tinha falado. Ana Paula Alves, a professora. Andréia Pedroso também nos acompanha. Andréa Mato está cumprimentando vocês dois aí. A Marlene, de novo aqui, a Marlene, a professora. O André e o seu Luiz Henrique. Para a gente finalizar, para a Alvorada, esses movimentos de fora, a gente vê que muitas vezes a gente prefere não noticiar essas coisas ruins que acontecem, principalmente em relação à polícia, né? Então, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso e para poder a gente perceber o direito das pessoas, né? Porque a gente não deve evitar o policial como forma de prevenção. O policial ele deve dar a proteção para ter que se sentir seguro. É como numa escola. O aluno não pode ter medo do professor. Ele tem que respeitar. E o professor não pode ter medo ou se achar supremo contra o aluno. Ele tem que respeitar o aluno como um cidadão também. Então, eu acho que essa relação nós precisamos da polícia, da guarda, né? E precisamos da segurança pública, né? A segurança pública para nos dar tranquilidade, mas ultimamente a gente não percebe uma situação dessa de tranquilidade para a população. Se vê muito mais a agressão, se noticia muito mais, tem policiais bons, tem atitudes boas, né? E às vezes não é regra. Então a gente tem que trabalhar no sentido que a regra tem que aparecer também. Que a regra é ser um policial antifascista, porque está dentro da lei, né? Isso é o básico, né? E que a gente possa ter a tranquilidade que a segurança pública seja uma coisa boa, um resultado bom. Isso, o que mostra isso para nós? Quando vai mostrar? Quando diminuir a agressão contra a mulher, homofobia, crime de racismo e tudo. E a segurança, quando ela sumir, quando não aparecer o policial, quando não aparecer o problema, é porque daí a segurança está boa. Desde que não se esconda, lógico, né? Mas é isso. Queria que vocês, então, encerrassem, fizessem a fala final. Acho que o Caraçai fala, e depois o Leonel, para a gente fechar a nossa live. Pode ser? Pode ser, então. Obrigado, Serginho, pela oportunidade. Tá? Espaço mega democrático, né? Agradeço também aí os colegas aí que partilharam aí desse espaço também com os comentários. Vai render pano para manga, pode ter certeza lá, né? Mas está todo mundo muito interessado em construir uma guarda de fato e seja
agregadora, né, para a comunidade, é uma guarda que siga os interesses da comunidade. Tá todo mundo interessado nisso aí. Queria mandar um abraço para o meu ex-professor lá, falei que ia fazer um jabá do livro dele aqui, professor Hildo Leonor Rodrigues, o Almeida, e aí eu bebo muito dessas fontes aqui também, né? Então, um escritor, um pesquisador, e um cara que me ajudou demais aí também nessa minha formação. Leonel, uma grande satisfação partilhar desse espaço contigo também. Tu é um guerreiro, tu é um cara que representa demais e é muito importante nesse movimento de resistência para uma polícia humanizadora, para um sistema penal também humanizador e não meramente repressivo, tá? Então, amigas e amigos também, críticas, né, sintam-se à vontade, a gente tem que conversar para construir de fato o que é bom para o senso coletivo. Tá? Uma boa noite para todos e todas. Bom, uma boa noite mais uma vez, obrigado pelo convite, foi uma honra ter feito esse debate com vocês, uma honra aí ter um colega, né, tão capacitado aí quanto o Cristiano, né, e a gente sabe, né, existem categorias, principalmente da segurança pública, né, que são categorias que, via de regra, estão mais expostas a risco de vida, né, estão mais em confronto, mais, né, são os que fazem o primeiro combate, o primeiro contato, né, com questões mais extremas e o quanto isso gera na gente um sentimento de irmandade mesmo, né? Aquilo que acontece com um colega de qualquer corporação, mas que seja um colega da área, né, da segurança, é diferente, né? Porque a gente se coloca no lugar, a gente tem uma percepção diferenciada. Então, uma honra assim, quando a gente encontra ainda pessoas assim que ainda têm uma visão similar e se aprofundam, né, em relação a isso. Então, muito obrigado pelo debate, obrigado pela audiência. É importante que a gente seja intolerante com os intolerantes, e isso não é uma contradição, porque se a gente não for intolerante com os intolerantes, a gente acaba sendo eliminado justamente pelos intolerantes. Então, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Leonel. Obrigado, Cristiano. Quero agradecer ainda, além do Mira, que tem contribuído com mais algumas questões aqui, é bem importante a fala dele ali. O Ricardo Dias também tem acompanhado com a gente. A Maria de Grazi, a professora, a Roseli, que é a nossa pré-candidata. Quero agradecer muito a todos vocês, aos que nos ouviram. Quase 2 horas de debate aqui. Muito importante para nós aqui, viu, Leonel? Uma contribuição muito qualificada para o nosso trabalho aqui também de construção do nosso plano de governo. Obrigado, Cristiano. É um amigo novo também, o Cristiano, viu, Leonel? Ao mesmo tempo, a gente se conheceu aqui, andamos conversando, e aí a gente se identificou. Aí eu tenho um labrador aqui, mas isso aí é grande, hein? É policial isso aí? Helena. É um pastor alemão, dá uma olhada ali, ó. Esse é o Marx. É o Marx, pode ser. Eu tenho um labrador, mas tá bem velhinho, já não sobe mais a escada, tá? Muito obrigado para vocês, agradeço muito mesmo, principalmente aqueles que estavam nos ouvindo e fazendo esse debate. Eu acho que o contraditório também é importante a gente ouvir, porque aqui não é como o fascismo. Nós não temos uma ideia só, todos somos antifascista. Abraço, muito obrigado, boa noite a vocês.